O jarro com água e a nossa atenção. Vamos entrar um pouco, conversar um pouco sobre o nosso sistema atencional. Olha aqui, o jarro com água, a água ela fica turva, você não consegue enxergar muito naquele momento o fundo do jarro ou do copo com água. Vamos imaginar então uma outra analogia importante para você não se perder dentro da técnica meditativa e você entender o que você está fazendo, porque a partir dessa compreensão você consegue criar o hábito com maior efetividade. Imagina uma jarra com areia dentro. Você sacode esse jarro, a areia fica turva. Então isso é uma analogia da nossa mente estressada, da nossa mente ansiosa, cheia de pensamentos. Você acorda com aquela lista de tarefa a fazer, está com esse jarro com água turva, com a areia se movimentando nela. Mas você resolve meditar. Significa que você pega esse jarro com areia turva, que ela está agitada, e deixa ela decantar. Deixa ela alguns minutos parada. Esse jarro parado alguns minutos. O que vai acontecer? A areia ela sai e se deposita, ela vai se depositar no fundo do jarro e você começa a perceber que no fundo do jarro tem uma pérola, ou seja, tem aquela decisão importante que você precisa tomar. Então, você entende que o macaquinho ele te chama, o macaquinho te agita, mas que a técnica da meditação vai fazer com que esse macaquinho fique mais calmo, essa areia decante, a sua mente fique menos agitada e o seu pensamento, sua atenção, ela fique mais clara. Eu estou conversando com você aqui, trazendo sempre esse termo de atenção, mas a nossa atenção, então, ela é trabalhada, ela é o primeiro sistema do nosso cérebro que é trabalhado com a meditação. Então vamos lá? Mindfulness ele tem dois componentes principais. O primeiro componente é a autorregulação da atenção. Você nota que quando você vai meditar, você coloca sua atenção em algum ponto em especial. A gente está trabalhando aqui com a respiração, por enquanto, as sensações da respiração. E a gente está trabalhando com práticas concentrativas, práticas de foco. Lembra então que na meditação a nossa atenção ela se perde dentro desse burburinho de pensamentos, de agitação mental. E aí você se perde nas emoções que os pensamentos estão te contando, que o macaquinho está te contando. A nossa atenção, então, ela é colocada em outro lugar que não no lugar que a gente gostaria que ela ficasse. Por exemplo, você está fazendo algo, uma tarefa no trabalho, você é constantemente distraído com mensagem do WhatsApp, com um colega que te chama ou com pessoas falando ao seu redor. Essa é chamada de distração. A sua atenção vai para outro lugar, que não é aquele lugar que você queira que essa atenção esteja. Pois bem, o primeiro sistema do mindfulness, da atenção plena, é regular essa atenção. Ou seja, essa atenção vai para onde eu quero que ela vá, que é exatamente o que a gente faz dentro da meditação. Mas, de uma forma mais simples, para você entender essa questão da atenção, como é importante a memória, te dar memória de concentração, você conseguir ler um texto com mais fluidez, entender o que você leu no final. Dizem que nossa atenção é tão curta, tão breve quanto a de um peixinho de aquário. A gente pode dividir essa atenção em três sistemas, que é o sistema de foco, o sistema em que eu concentro a minha atenção, que a gente pode chamar de lanterna, ele funciona mais ou menos como uma lanterna. Você vai colocar luz naquele local e você vai ficar naquele local. Você está no texto, você está concentrado no texto. Então, esse sistema, essas práticas concentrativas vão se desenvolver mais esse sistema aqui, sistema de alerta. É também interessante quando, por exemplo, nós éramos homens da caverna, a gente usava esse sistema, né? É um sistema que faz com que perceba se o ambiente ele é ameaçador.
Então, ele é um sistema de luta e fuga. Ele desperta esse sistema de luta e fuga. É um sistema importante, porque a partir daí a minha atenção está difusa e algo chama a atenção. Pode ser uma cobra, pode ser um tigre, pode ser outro predador de grande porte. E eu viro, e o meu foco, a minha lanterna vai ficar nessa situação ou nesse predador. O outro sistema que a gente tem é o sistema de foco mais aberto. Ali a lanterna é de foco fechado. De foco mais aberto é um holofote, por exemplo, ou aquelas lanternas em que eu consigo observar o que tem ao meu lado, os outros tipos de estímulos, tanto no ambiente quanto no ambiente externo, quanto no ambiente interno. Por exemplo, esse tipo de sistema atencional é chamado de consciência. A gente vai trabalhar com ele na aula 2. O malarabalista, a gente pode falar que é um sistema de função executiva. Ele reúne o que esse sistema de lanterna e de holofote traz, e ele é chamado de função executiva porque ele vai planejar, ele vai avaliar se essas informações são importantes ou não, o que é que eu posso fazer com essas informações para transformá-la em uma ação ou em um comportamento. Então, se eu tenho esses sistemas muito bem regulados, eu consigo trabalhar. Opa, peraí. Eu consigo ter menor distração e consigo ter uma maior memória de trabalho. Aqui no caso, quando nossa mente está mais ansiosa, pulando de galho em galho, de pensamento em pensamento, como se fosse o jarro, eu tenho maior distração. Essa distração ela pode ser a distração ambiental, que são mais neutras, ou uma distração emocional, que é mais difícil de você se desanexar, se desapegar. Uma distração ambiental do estímulo ou externa, ela é mais fácil da gente voltar nossa atenção para a nossa tarefa, por exemplo. E quanto mais a minha informação chegar limpa, mais eu consigo ter informações que sejam relevantes na minha memória de trabalho, eu consigo ser mais objetivo e efetivo e ter mais clareza no que eu tenho que fazer. Por exemplo, numa prova, quanto menos nervoso, menos ansioso eu estiver, mais eu consigo fazer a prova com mais tranquilidade, porque vai haver menos ruídos na minha memória de trabalho, menos pensamentos que não são importantes para aquele problema que eu tenho que resolver naquele momento. Então, nós seguimos nesse ponto uma estrutura de meditação para você não se perder durante a técnica, é o modelo IAA. O modelo IAA ele tem 3 elementos principais, que é a minha intenção, ou seja, para onde que a minha atenção vai. A minha atenção ela tem que estar num objeto que esteja no momento presente. Estou falando dentro do microcosmo da meditação, da dimensão da meditação. E o terceiro elemento desse modelo IAA é a atitude mental. Então, quando você estiver praticando, tente observar se você encontra esses 3 elementos dentro da sua prática meditativa. Muito provavelmente você vai encontrá-los. E quanto mais você encontrá-los, você vai ter certeza, vai ter confiança de você estar indo na direção certa, está praticando a meditação da forma correta. Intenção, para onde é que eu devo levar a minha atenção? Então, a minha atenção dentro de uma meditação, dessas que a gente já fez, respiração com contagem e respiração do ins e do ex, a minha intenção é, olha, toda vez que eu me perder em pensamentos, eu tomo consciência desse pensamento, mas minha intenção é voltar para esse ponto em que eu me perdi. A minha atenção ela está na respiração e utilizando sempre as atitudes mentais que eu já mencionei anteriormente. Atitude mental de não julgamento, atitude mental de principiante, mente de principiante, de curiosidade, de aceitação e de autogentileza. É muito importante você entender que nós temos 2 tipos de prática, a prática formal e a prática informal. Esse modelo IAA, você pode estruturar o seu exercício dentro de uma prática formal
e dentro de uma prática informal. Então, com essa estrutura você pode montar, você pode elaborar a sua meditação mindfulness. Por exemplo, eu estou aqui e eu quero toda vez que eu perceber um som, eu percebo o som e volto para a minha respiração. Eu vou atrás de um som e volto para a minha respiração. Modelo uma intenção, eu tenho a intenção de perceber um som, saber o que esse som é, não julgar o som, aí é atitude mental, e voltar para a minha respiração. Essa é uma técnica meditativa. Mas eu posso usar esses princípios também dentro de tomar um chá. Ao tomar um chá, ao tomar um café, dentro do meu almoço, através das práticas informais. Os mesmos princípios, a minha atenção, lavar um prato, escovar os dentes, tomar banho, organizar minha mesa de trabalho. Vou pegar e escovar os dentes. Olha, minha intenção qual é? Minha intenção é ficar presente ao que estou fazendo, a minha tarefa que eu estou fazendo. Muito importante essa técnica para você deixar de ser multitarefa. Aprender a ficar em uma coisa de cada vez e fechar aquele ciclo. Então, a minha prática é informal e a minha intenção é perceber a temperatura da pasta, o gosto, cor, textura, se eu faço muita pressão quando eu vou escovar meus dentes, se eu preciso de muita água para tirar a pasta. Tudo são informações que elas estão no momento presente, a sua atenção então está em cada movimento desse. Então a sua atenção ela fica mais flexível, fica mais móvel. E com uma atitude de curiosidade, uma atitude de autogentileza. Então, a gente aplica o modelo IA dentro da prática informal e dentro da prática formal.